Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Estamos aí hoje para falar dessa maravilhosa empresa chamada Timol. Então, senhores convidados, eu desejo que os senhores sejam hoje cheios de sabedoria, que nada possa atrapalhar a atenção de vocês, ok? Que vocês tenham sabedoria suficiente para enxergar aquilo que eu e os outros distribuidores presentes nessa sala conseguimos enxergar e que tem realmente mudado a nossa vida, ok? Mudado e mudado para melhor, não é verdade? Então vamos lá, vamos falar aqui hoje dessa empresa, essa maravilhosa empresa chamada Timol Produtos Magnéticos. A Timol traz uma nova oportunidade em nossas mãos. Para mim foi realmente uma nova e uma grande oportunidade. Hoje eu já tenho 1 ano e meio nessa empresa e mais do que nunca eu reconheço que foi e continua sendo uma grande oportunidade. Hoje mais do que nunca eu sei o quanto eu ainda tenho para percorrer pela frente e com toda a segurança que me prometeram no início. Hoje eu já tenho essa convicção sem dúvida nenhuma, né? Essa empresa ela tem sede em Uberlândia, Minas Gerais. Neste segmento de magnetoterapia, já temos aí mais de 12 anos. Empresa que tem a sua idoneidade atestada pelo Congresso Federal, o que eu considero uma coisa inédita, porque eu nunca vi, até hoje, no meu tempo de vida, alguma empresa brasileira que tenha um atestado de idoneidade do governo federal. Ok? Então, nós temos aqui também a informação de que a sede da Timol é uma sede própria. Ou seja, isso nos traz que tipo de segurança? Nós não temos aqui uma empresa aventureira que alugou um galpão e desenvolveu um sistema de trabalho para angariar pessoas para o negócio. Nós temos uma empresa que trabalha neste segmento há 12 anos, mas que já tem a sede própria há mais de 40 anos. Não é? O senhor Carlos Henrique, que é o fundador da empresa, já tem os seus trabalhos na cidade de Uberlândia e em outras cidades, já há mais de 40 anos, um empresário consagrado. Portanto, nós temos toda a segurança, né, da idoneidade desse homem e dessa empresa. A Timol também não é uma empresa que alugou um galpão, desenvolveu um sistema de trabalho e saiu correndo atrás de algum produto fantástico para poder desenvolver um tipo de marketing ou de gestão de rede. A Timol, ela é uma indústria. Primeiro a Timol consagrou um produto. Este produto se tornou muito importante para a sociedade brasileira. Depois disso, depois de algum tempo, depois do produto já consagrado com ótimos e fantásticos resultados, essa empresa começou a trabalhar no sistema de trabalho atual, ok? Então veja bem, senhores convidados aí, a segurança que nós temos nessa empresa. A empresa não começou ontem, é uma empresa sólida, é uma empresa que não paga aluguel, não alugou um galpão, mas tudo que ela tem é sede própria, dirigida pelo proprietário da empresa, pelo seu diretor, José Hamilton Rodrigues, e mais do que isso, que eu admiro muito nessa empresa, eles são os nossos treinadores, eles estão todas as semanas conosco. Nas terças-feiras, nós geralmente temos a presença do Hamilton nos dando um treinamento. Nos sábados, geralmente temos aí o senhor Carlos Henrique. Eu gostaria até de ressaltar algo aqui para vocês. Todos vocês já participaram de alguma conferência aqui com o José Hamilton, mas essas conferências são geralmente de 1 hora e pouquinho. Eu tive o prazer de estar sentado com o Hamilton numa mesa por algumas horas, e eu fiquei espantado com o conhecimento desse homem. Portanto, o dia que vocês puderem estar com ele, para aprender com ele, valorizem esse tempo, porque vale a pena todo o conhecimento que ele tem ser passado para você. Então vamos em frente aqui. A empresa, ainda falando sobre a empresa, tem mais de 20 mil distribuidores. Centro de distribuição na Europa, em Portugal, ok? Em Santo Tirso, né? Centro de distribuição nos principais estados brasileiros. Mais de 5 milhões de produtos vendidos. Ou seja, você convidado que está conhecendo essa empresa hoje, você vai conhecer hoje uma proposta real
de uma grande oportunidade de negócio solidificada no mercado brasileiro. Não é uma ilusão, não é uma proposta que foi inventada há pouco tempo, é algo que simplesmente vem acontecendo ao longo dos anos. Nós temos um banner aqui que tem a fachada da empresa que diz uma empresa que cresce. Eu acrescentei aqui uma empresa que cresce com responsabilidade e sempre de maneira sustentável, porque é assim que eu tenho visto o crescimento da Timol e muito me admira a forma com que os diretores, o presidente da Timol desenvolve esse trabalho. É algo simplesmente fantástico, com muita responsabilidade. Então vamos aqui agora passar para a apresentação do projeto familiar, que é o que eu quero mais focar no dia de hoje. Porque eu acredito que aquilo que aconteceu comigo, aquilo que foi bom para mim, aquilo que me chamou a atenção para esse negócio, que hoje eu desenvolvo, é aquilo que eu devo passar para os senhores. E o que aconteceu comigo foi que eu primeiramente me apaixonei pelo produto, eu primeiramente me apaixonei pelo projeto de saúde familiar da Timol. Quando eu ouvi essa frase, projeto de saúde familiar, eu falei, meu Deus, o que será isso? E quando eu ouvi, quando eu assisti a apresentação, eu comecei a pensar e comecei a participar e realmente isso fez uma grande diferença na minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é Adalberto Cavalcante, eu tenho já 57 anos, eu não sou um menino, eu já passei por algumas experiências, já fui empresário, já tive rede de lojas, já participei do mercado tradicional, trabalhei muito pouco como empregado, mas nem uma coisa nem na outra eu consegui me dar muito bem. No comércio eu até que me dei bem, mas o Ministério do Trabalho não me ajudou muito. E hoje eu tenho uma forma de trabalho na Timol que me dá toda a tranquilidade de eu desenvolver esse trabalho a partir da minha casa. Eu tenho uma sala aqui na minha casa, onde eu tenho a minha mesa, uma mesa grande, eu trabalho com 3 computadores e eu trabalho com muito prazer, com muita alegria. Então eu vou começar aqui pelo meu depoimento pessoal, que é muito importante, aquilo que aconteceu comigo, porque eu acredito tanto nessa empresa. No dia 30/4 de 2012, temos aqui esse exame que foi feito no laboratório, eu estava diabético, com 204 ali, e depois de ter sido medicado, passou algum tempo, eu fui ao médico novamente, no dia 1º de agosto de 2013, e eu me encontrava ali com 395. Aí trocou-se os remédios e 21 dias depois só conseguiu baixar para 372 a glicose. Então era uma situação muito complicada porque eu nunca tinha tido algum problema assim, né? De pressão, diabetes, eu nem imaginava passar por isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de doce, gostava muito de refrigerante. E quando o médico falou que eu estava diabético e hipertenso, eu tinha que tomar remédio para o resto da minha vida, eu fiquei muito triste. E eu imagino quantas pessoas têm essa mesma situação hoje, tendo que estar indo em farmácia, em médico, fazer exames todos os meses, o tempo todo gastando dinheiro com isso, e privado de comer o que gosta. E graças a Deus que isso é uma mentira. Eu posso dizer, afirmo por mim, eu não estou falando pela empresa, eu digo por mim como pessoa, que isto é uma grande mentira, porque a cura existe sim. Então, eu tenho aqui uma receita onde eu tenho 1, 2, 3, 4 tipos de remédio, mas eu tomava mais um, que não precisava de receita. Eu tomava 5 medicamentos por dia para controlar a minha pressão e o diabetes, só que não controlava nada. Eu não conseguia obter resultado com isso. Depois de 1 ano e meio de ter conhecido a Timol, de ter conhecido um produto chamado Psilocimol e um produto chamado Top H+, que é o que eu vou apresentar para os senhores hoje à noite, eu me encontro hoje, né, no dia 16/11 de 2015, dessa forma aqui, olha, livre do diabetes, livre da hipertensão, livre de inflamações nas cartilagens, que eu sofri muito com isso, livre de dores e cansaço nas pernas, livre de medicamentos há 1 ano e meio, com disposição física muito agradável e contra fatos não há argumentos. Algumas pessoas que me conhecem me viram até andando de bengala e hoje eu ando muito bem a pé, vou para a cidade, volto com disposição e nem cansaço eu tenho. Eu estou muito bem hoje por conta dessa situação. Isso me gerou tanta segurança que eu gostaria de falar para os senhores que hoje, como eu tinha a conferência para fazer à noite, eu falei, eu gosto sempre de fazer alguma coisa diferente, né? Porque toda vez a mesma coisa, por isso que eu sempre falo, a gente precisa estar em todas as conferências. Porque em todas as conferências a gente sempre vai aprender alguma coisa. Então eu vou trazer algo inédito para essa conferência hoje, que foi que eu escolhi o dia de hoje, na parte da manhã, para fazer acompanhamento, né, dos meus clientes. E eu queria primeiramente salientar aqui, que depois que eu conheci a Timol, eu
não tive problema, preocupação nenhuma em passar esse produto para minha sogra, que ela tinha uma situação muito difícil. Ela tinha uma caixinha que ela chamava de farmacinha. Eu não sei dizer para os senhores a quantidade de medicamentos que tinha nessa caixinha. O que eu consigo dizer para os senhores hoje com muita alegria é que ela não tem mais a caixinha. Ela não é mais diabética. O médico tirou o último remédio dela 3 meses atrás, que ele disse: a senhora não está mais diabética, eu vou ter que tirar esse medicamento também. E isso me alegrou muito. Ela nos ligou aqui, ela mora em Campos do Jordão, ela ligou para a gente aqui em São José dos Campos e disse: olha, tirou o último remédio, eu não preciso mais. Ele disse que eu não tenho mais diabetes, né? A minha irmã também passou a fazer uso da água magnetizada através do Silocimol, teve vários benefícios. E há um mês e pouco atrás a minha tia veio do Goiás e eu vendi para minha tia. Imagina só que complicação vender para tia e o negócio não funcionar, ok? Então eu vendi o produto para minha tia, um Silocimol e um Top H+. E hoje eu liguei para minha tia e disse: tia, eu estou ligando para saber como é que a senhora está, se a senhora teve algum resultado, como que está a sua situação. E ela disse: olha, eu estou muito feliz, porque eu não tenho mais as dores da artrite com 40 dias de uso, o meu intestino está funcionando normalmente, eu estou dormindo bem, e o problema mais sério que eu tinha, que era dor na coluna, não tenho mais, ok? Então, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu posso vender para minha tia, eu posso vender para os meus parentes, a minha esposa usa com muita alegria, né? Nós temos aqui na sala hoje, deixa eu dar uma olhada aqui direitinho, só um minuto. Eu não vou correr hoje, tá, queridos, porque eu acho que não está aqui a Cida, que pena. A Cida Menezes de Taubaté, todo mundo conhece a Cida. A Cida, ela usou o produto por alguns dias e baixou diabetes lá para baixo, e ela se apaixonou pela empresa. E agora, no mês passado, ela se cadastrou, ela se filiou à Timol. Ela disse: Adalberto, eu tentei trabalhar com outras coisas, mas eu fiquei apaixonada pela Timol e eu não consigo fazer outra coisa. Eu quero trabalhar com a Timol, eu quero levar esse benefício para as pessoas que eu conheço. E aí ela comprou a franquia dela, está trabalhando, está vendendo produto, está feliz da vida. Eu tenho também a Maria Cláudia, que eu falei com ela hoje. Ela é de Porteirinha, Minas Gerais. Eu nem conheço a Maria Cláudia pessoalmente. E ela tinha problema de fibromialgia. E ela disse: Adalberto, eu resolvi o problema das dores. O meu marido tinha problema de gastrite, meus filhos tinham problema de intestino preso. Normalizou tudo na minha casa. Temos a Ana Cláudia, daqui da minha cidade de São José dos Campos, que tem o testemunho dela no YouTube, que ela teve também a situação dela de fibromialgia resolvida com 3 meses de uso do produto. Temos a Eunice, eu não sei se a Eunice está na sala também, mas eu procurei falar hoje com pessoas que estariam na sala hoje, porque para mostrar exatamente a segurança que eu tenho de falar desses produtos, ok? Então, a Eunice é uma cabeleireira daqui de São José dos Campos, que ela viu alguma coisa, algum vídeo, e eu fui visitar, fiz a apresentação para ela. Ela já adquiriu o produto, já se livrou de umas dores que ela sentia. A mãe dela já adquiriu o produto, também já teve benefícios com osteoporose, não está mais sentindo as dores, né? A dona Dilma. A dona Eusita, que foi uma indicação da Eunice, há 13 dias ela está usando o Silocimol e o Top H+, e ela já teve cicatrizada 3 feridas de úlcera varicosa, aquelas feridas que não cicatrizam nunca. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Temos o Mauro Prado, que é vizinho meu aqui do condomínio, uma pessoa que eu abordei lá na parte de baixo do condomínio, porque eu estranhei a situação da pele dele, e eu perguntei para ele: moço, como é seu nome? Ele disse: Mauro. Eu disse: Mauro, o que é que você tem aí na pele? Ele disse: isso é câncer de pele. E eu disse para ele com toda a segurança, olhando nos olhos dele: Mauro, eu tenho a solução para o seu problema. Hoje o Mauro está usando essa água há 1 mês e meio. Eu não vendi para o Mauro porque eu abordei o Mauro, e eu não abordo pessoas doentes para vender produto, ok? Então eu forneci água para o Mauro, tenho fornecido há 1 mês e meio, mas ele disse: eu não quero mais, eu quero comprar, eu quero produtos na minha casa, porque a pele dele mudou completamente, ele não vai precisar mais fazer cirurgia. Eu creio que Joselito está me perguntando se tem fotos, né, Joselito? Tudo que eu estou falando aqui, nós temos fotos, sim, temos vídeos, nós vamos editar e vamos trazer para a sala. No caso do Mauro, eu tirei as fotos dele de câncer de pele do início.
Então vocês vão ter a possibilidade de ver depois as cirurgias que ele já fez, que deixam marcas horríveis no corpo da pessoa, e ele teria que fazer uma cirurgia na boca, e ele já não tem mais que fazer essa cirurgia na boca. Ele está muito feliz com isso. E ele já esteve com a gente na sala aqui, está muito feliz. Temos aqui o meu vizinho, José Carlos Licorini, deve estar na sala também. O José Carlos, ele tinha um problema sério para dormir à noite, está feliz da vida também com o uso do produto, né? E por último, eu deixei aqui por último a Luciana Monteiro. A Luciana Monteiro está aí na sala, que eu já vi ela aí. A Luciana, ela é uma cliente que eu visitei no começo do ano, se eu não me engano foi em abril, e a Luciana é uma fisioterapeuta, né? Ela tem uma formação de fisioterapia, pós-graduada, e ela então não é uma pessoa leiga na área de saúde. E a Luciana, ela teve solucionado aí praticamente os problemas que ela tinha, 20 anos sofrendo com dor na coluna, 15 anos problema de dermatite, dores no joelho, uma série de problemas que ela resolveu. E hoje nós temos aqui a Luciana na sala, porque é uma pessoa que também já optou por ser uma franqueada da Timol, porque ela falou, eu preciso levar também esses benefícios para outras pessoas, não tem como não trabalhar com essa empresa. E hoje Luciana está aí trabalhando com a gente, né? E tem sido muito bom. Estamos crescendo aí a cada dia com mais conhecimento, com mais resultados fantásticos, ok? Então vamos em frente aqui. Aqui nós temos, como eu disse, um resultado de úlcera varicosa, que eu citei agora há pouco, da senhora que tinha 3 feridas dessa, e ela já teve cicatrização aqui, com 8 anos sofrendo com essa úlcera varicosa, né? Depois de 4 dias ingerindo a água do Silocimol e banhando a ferida, olha o resultado que teve. Eu gosto de voltar aqui o slide para que você possa comparar o resultado fantástico que esse produto proporcionou, simplesmente com 4 dias ingerindo a água e banhando a ferida. Eu acho isso simplesmente fantástico. Banhando a ferida por fora, pulverizando água magnetizada, a reação é simplesmente fantástica, né? Aqui nós já temos aí com 25 dias, né? Já a situação completamente resolvida, praticamente. Aqui nós temos uma prescrição de amputação do pé, de um diabético, né? Não preciso falar muita coisa. 4 meses após o tratamento, já estava nessa situação e essa pessoa não precisou mais amputar esse pé, ok? Aqui nós temos um caso recente, eu não sei precisar a data, mas ele é de pelo menos os últimos 90 dias, porque o José Amilco apresentou esse caso aqui há pouco tempo atrás. Isso é uma hérnia umbilical aberta, tá se vendo aí os órgãos da pessoa ali dentro, né? E essa pessoa ela foi encaminhada pelo médico para a casa dela. Olha, só vai para casa. É o mesmo que dizer para a pessoa, você não tem mais cura, não tem mais conserto, você está desenganada, vai morrer em casa. Só que apareceu lá um tal de Zezinho com o Silocimol e com 25 dias de tratamento essa senhora já estava com essa situação completamente diferente. Você concorda comigo ou não? Agora olha só, com 60 dias de resultado. 60 dias de resultado, completamente cicatrizado. Então, 60 dias cicatrizado. Imagina só a alegria dessa pessoa em ter essa situação resolvida em casa, bebendo água magnetizada. Os senhores concordam comigo que está faltando alguma informação para a sociedade, não é verdade? Eu fiquei muito feliz de conhecer essa empresa, de conhecer essa situação. Aqui, a mulher ficou tão feliz que fez um almoço aí para o Zezinho. O Zezinho estava aí todo feliz, com a barriguinha cheia, e a mulher feliz porque resgatou a vida dela. Agora eu quero que os senhores prestem atenção nessa situação. Imagina você, convidado que está aqui nessa sala hoje à noite, numa situação dessa. Esse senhor, a informação que eu tenho, é que ele tinha o corpo todo tomado por essa doença que chama-se psoríase. E que os médicos falam que não tem cura, ok? Então o que aconteceu aqui? Esse senhor conheceu a Timol, conheceu o produto Silocimol, e ele começou a usar no dia 6 de fevereiro, ok? 38 dias depois, ele estava com esse resultado. Senhores, para alguma coisa que não tem cura, que a pessoa gasta com medicamentos, com cremes, com hidratantes, a vida toda, em 38 dias teve esse resultado. Eu acho isso simplesmente fantástico. Imagina a autoestima desse homem, para onde foi?
Imagina a confiança que ele passou a ter nesse produto. Imagina alguém chegar para esse homem e dizer que esse produto não funciona. Eu acho que ele deve brigar. Aqui com 60 dias, né? 60 dias de uso, ele está completamente tranquilo, tem algumas manchas na pele, mas até as manchas vão sendo restauradas com o tempo, ok? O Helder está falando ali, mais um dos casos de sucesso da Timão em Portugal. É um caso de Portugal. Eu gosto muito de mostrar esse caso, ok? Então, como essas pessoas obtiveram esses resultados com o projeto de saúde da Timol? Através do Silocimol. Aconteceu que passou a existir a necessidade desse produto. E Deus iluminou o Sr. Carlos para desenvolver esse produto, e vocês vão entender por quê. Aqui, naturalmente, nós sabemos disso. A natureza disponibiliza água e o Silocimol prepara ela para você. Agora, a natureza disponibiliza, e por que é que o Silocimol precisa preparar? Note nessa foto da esquerda como é que a natureza disponibiliza a água. Aqui nós temos uma água completamente em movimento, sendo tratada pela natureza. Ela está nesse momento passando por um sistema de hidrólise, ela está nesse momento sendo magnetizada, ela está nesse momento se reorganizando molecularmente. Só que nós não temos isso na nossa torneira, não é verdade? A água não chega dessa forma, fresquinha na nossa casa, né? Aqui nós temos aqui uma informação do Dr. Laí Ribeiro, que é médico, cardiologista e nutrólogo. É um dos médicos que tem a maior ascensão nos dias de hoje na nova medicina, né? É um homem que está batendo de frente com a medicina tradicional, que não cura ninguém, e ele está enfrentando a medicina tradicional, trazendo essa informação para a sociedade e beneficiando a sociedade. E eu tenho visto muitos médicos agora elogiando e dando testemunhos, e graças a Deus pelo que tem aprendido com esse homem, ok? Ele diz aí, olha, uma água determina doença, a água determina saúde, vai depender da água que você está bebendo. Uma água apropriada, adequada, ela restabelece a saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e desintoxica, ou seja, a água pode ser usada como um remédio. Note que se ele está dizendo que a água desintoxica e depende da água, você vai ter saúde, depende da água, você vai ter doença, então você percebe que existe um tipo de água que vai te desintoxicar. A partir do momento que você passa por um processo de desintoxicação, automaticamente a sua saúde vai melhorar. Então essa aí é uma coisa muito simples. Então, vamos aqui, olha, por que ocorrem tais doenças? Nós precisamos entender isso. Você vai no médico hoje e eu estou com dor de barriga. Aí ele pega e vê lá quais são as situações que você pode ter provocado uma dor de barriga, e ele passa um remédio e te manda para casa. E você acaba chegando em casa sem condições, sem ideia de por que você tem a dor de barriga. Eu estou generalizando, qualquer tipo de doença eles fazem isso. Você acaba não sabendo por que você está doente, não é verdade? Por que está com alguma dor? Por que está com alguma infecção? Eles te passam um remédio e falam, você tem que tomar esse remédio tantos dias e acabou. E aí você vai, toma um remédio e acaba ficando sem saber por que você ficou doente. Sendo que o que nós precisamos hoje é orientação para a nossa saúde. Nós precisamos aprender o que comer, o que beber, como fazer para preservar a saúde que vem junto com a gente quando a gente nasce. Tá certo? Então vamos andar aqui. Antigamente as pessoas viviam com mais qualidade, mais próximas da natureza, elas participavam do magnetismo da terra, elas pisavam no chão, elas comiam comidas naturais, os animais não tinham hormônios, não tinha essa coisa de criação, de aquário, né? Era tudo muito diferente. Você ia para casa da vovó no fim de semana, você comia frango caipira, você comia polenta, eram comidas saudáveis. Comida era feita com banha de porco e ninguém ficava doente. Era muito raro você ouvir falar em câncer. Quando se ouvia falar, a avó batia na boca, né? Se você falasse essa palavra. E hoje já é normal uma criança. Temos hospital aqui na minha cidade, São José dos Campos, nós temos acho que é GAAC, Hospital do Câncer Infantil, uma coisa absurda. E as pessoas acham normal que as crianças tenham câncer, né? Mas hoje você vê as mamães aí aquecendo as mamadeiras de plástico em fornos micro-ondas.
e isso libera estrógeno na mamadeira da criança, um hormônio feminino que prejudica tanto as meninas quanto os meninos, é uma coisa de louco, ok? Então por que ocorrem as doenças? Nós vemos aqui nessa primeira foto, cheia de prédios, a impermeabilização do solo, você não tem mais contato com o solo, não é? E também quando chove, quando escorre água, quando tem um vazamento de água, essa água sai arrastando tudo que é sujeira, contaminação, poluição, resto de gasolina, de combustíveis, de óleo, de postos de gasolina. Isso vai para os bueiros, acaba nos rios e junta com a poluição aí que esses aviõezinhos estão jogando aí na plantação, a poluição. Isso vai para os rios, as empresas recolhem aquela água e mandam lá para o tratamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o tratamento. E também o modo de vida moderno, que promove o aumento dos radicais livres e a acidez no organismo, né? Então, nós todos já ouvimos falar, fritura faz mal, lanche faz mal, refrigerante faz mal, mas todo mundo continua comendo, porque faz mal é uma informação muito pobre. O que nós precisamos é ter informação correta, e foi isso que eu tive na Timol, por isso eu sou apaixonado por essa empresa, ok? Então vamos em frente aqui mais um bocadinho. Eu queria perguntar para os senhores sabem da onde vem a água que vocês bebem? Ou seja, a água que nós bebemos? Né? Você pode me dizer, Adalberto, eu sei que a água vem dessa situação, eu sei que ela vem dos rios que estão sujos, etc. Mas as empresas responsáveis pelo tratamento da água recolhem essa água e mandam para uma estação de tratamento. Sim, é verdade, elas passam por essa estação de tratamento, né? Com todo tipo de podridão que você pode imaginar. Elas já são águas completamente mortas, porque a última coisa que elas vão ter é oxigênio, na verdade, porque os próprios rios estão mortos. E aí ela passa pela estação de tratamento de água. Estação de tratamento de água, ok? E lá ela recebe cloro, cal, barrilha, sulfato de alumínio, sulfato de cobre, nitrato de prata, hidróxido de sódio, flúor, mais de 20 tipos de substâncias químicas. E isso depois vem para sua casa, na verdade? Fica parado em algum tempo em alguma caixa d'água da Sabesp para fazer o sistema de decantação, né? E depois ele é liberado para o encanamento das ruas, onde esses encanamentos são uma maravilha, eles são banhados a ouro por dentro, né? É incrível. E depois vão para uma caixa d'água do seu bairro. Fica mais um tempo parado naquela caixa d'água do seu bairro sem receber a luz do sol, sem receber os raios solares, sem receber o infravermelho, né, que ajuda na quebra de clusters, de cachos, né? E então ela não recebe nada disso, ela continua morta ali. Aí ela vem para a sua torneira, não é verdade? Mas antes de vir para a sua torneira, ela passa por onde? Quem gostaria de me ajudar aí com essa informação? Não vou judiar de vocês, não. Passa pela caixa d'água, ou da sua casa, ou do seu condomínio. Olha na mão do rapaz a sujeirinha que ele pegou no fundo da caixa d'água. E aí eu pergunto aos senhores, seus convidados, os senhores tomariam um copo d'água da caixa d'água da sua casa? Não estou falando da caixa d'água do vizinho, não. Estou falando, você tomaria um copo de água da caixa d'água da sua casa? Se você visse a sua caixa nessas condições, eu creio que não. Mas diretamente da torneira, nós tomamos, porque não estamos vendo a sujeira da caixa d'água, não é verdade? Mas na verdade essa sujeira da caixa d'água é o mínimo possível. O pior que pode acontecer é que estamos tomando uma água morta, cheia de clusters, de cachos, né? E essa água não consegue fazer bem para o nosso organismo. Primeiro, ela não tem oxigênio, ela não tem minerais, ela está completamente morta. Então essa água não vai hidratar o nosso organismo, não vai fazer bem para o nosso organismo. Ah, Adalberto, mas eu filtro a água. Você filtra alguma coisa, você filtra algumas coisas pesadas, não é verdade? Mas ainda passa muita coisa. E o mais importante, depois que você filtra a água, é essa água conseguir ter os seus clusters quebrados, né? E isso não acontece a não ser com a ajuda do nosso querido aparelho Silocimol. Mas aí você pode dizer para mim, Adalberto, eu não tomo água da torneira. Eu tomo água de garrafão, eu tomo água de garrafinha, eu só compro água mineral. Então, como eu estava preparando uma apresentação, eu ainda estou estudando sobre isso, eu fiquei horrorizado quando eu vi as possibilidades que existem em águas que são armazenadas em garrafões de plástico, tá? Primeiro, um garrafão de plástico, seja esse aí, ou seja aquelas garrafinhas pequenas, poliuretano, essas coisas assim, são materiais provenientes do petróleo, né? Então eles vêm do petróleo
eles tanto têm um tempo de validade, porque passa algum tempo eles começam a liberar materiais na água, como eles não podem ser aquecidos, não podem ficar à luz do sol, porque eles liberam na água o estrógeno, liberam o antimônio, e isso é cancerígeno, isso é prejudicial à saúde, é altamente oxidante, altamente tóxico, não é? E uma outra coisa, você está tomando uma água de garrafa, preste bem atenção, como elas são higienizadas, como elas são lavadas para serem reaproveitadas, como elas são manuseadas, aonde elas são armazenadas, ficam à luz do sol, ficam em postos de gasolina, ficam expostas a outras situações, né? E por que elas têm prazo de validade? E outra, esses prazos de validade, a fiscalização, o que está contido no rótulo, eu tenho pesquisado sobre isso e tenho visto que tudo isso é motivo de fiscalização. Muitas empresas são multadas diariamente por conta disso, porque elas não cumprem as regras, elas fazem uma maquiagem para que você seja enganado e consuma aquela água, não é? Então, além das contaminações naturais, a água engarrafada perde seu poder de hidrogênio, ou seja, a água está parada. Ela está trancada dentro de uma garrafa e ela vai perder o seu poder de hidrogênio em pouco tempo, ok? Então, você tem aí uma água cada vez mais ácida. Então, as garrafas plásticas derivadas de petróleo liberam hormônios e antimônio. Eu quero que você mentalize bem isso, ok? Além delas terem a possibilidade de serem contaminadas por situações exteriores. Por exemplo, as garrafas, como eu citei agora há pouco, que ficam armazenadas em postos de gasolina. Então, olha aqui, aqui nós temos uma foto, né, de uma água caindo, tranquila, mas ela está em movimento, né? Eu só coloquei essa foto para que vocês lembrem dessa situação. Uma água, para ser viva, ela precisa estar em movimento. Uma água parada é uma água morta, ok? Então, o nosso querido Silocimol resolve bem esse problema. Eu vou explicar já já por quê. Então é por conta disso que tem ocorrido o aumento das enfermidades, né? Eu não vou nem citar o nome das enfermidades aqui, porque são muitas. Então hoje nós temos aí hospitais lotados, falta de leitos. Não é porque os médicos são ruins de coração, o governo não presta muita atenção, é porque está aumentando demais as enfermidades, né? As doenças, os tipos de doenças têm aumentado demais. Nós temos aqui esse senhor aqui, o Dr. Otto Warburg. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1931 porque ele provou por A mais B que as formas básicas da formação de tumores, de câncer, né, são a acidose, que é a acidez do sangue, e a falta de oxigênio, que é chamada de hipóxia, né? Então, olha só, acidose, que é a acidez do sangue, e hipóxia, que é a falta de oxigênio, tá? Então, essas duas situações, elas não são somente proporcionadas pela água, mas elas são principalmente proporcionadas pela água, pela qualidade da água, ok? Então, eu quero aqui que vocês prestem atenção aqui. Mais um médico, o Dr. Jorge Cliro, médico cirurgião, especialista também na situação, ele diz, em geral, o câncer não se contrai nem se herda. O que se herda são costumes alimentares, né? Ambientais, e o estilo de vida é que produz o câncer. As pessoas comem a mesma coisa, né? A família toda toma refrigerante, a família toda come as mesmas comidas ácidas, então a família toda vai se acidificar. Você tem ali uma família ácida, né? Então aqui tem mais um médico, um cientista, mais uma autoridade, PhD, falando da acidez, ok? Aqui tem o Dr. Theodore Berd, que também fala muito lixo ácido no corpo. Na realidade, não importa o sem número de nomes de enfermidades. O que importa, sim, é que todas elas provêm da mesma causa básica. Muito lixo ácido no corpo. Então, para você restabelecer a sua saúde, você precisa baixar a acidez do seu organismo. Dr. Robert Young, naturopata, ele escreveu: o excesso de acidificação no organismo é a causa de todas as enfermidades degenerativas. Quando se rompe o equilíbrio e o organismo começa a produzir e armazenar mais acidez e lixo tóxico do que pode eliminar, então se manifestam diversas doenças. Temos mais aqui o Dr. Mencken, que diz que a luta da vida é contra a retenção de ácido. O envelhecimento, a falta de energia, o estresse, as dores de cabeça, enfermidades do coração, alergias, eczemas, urticária, asma, cálculos renais e aterosclerose, entre outros, não são nada mais que a acumulação de ácidos. Então, prestem atenção, senhores convidados,
a informação que os senhores estão recebendo aqui hoje já tem muito valor na vida de vocês, ok? Porque isso fez muita diferença na minha vida. Eu era apaixonado por refrigerante, mas quando eu descobri que um refrigerante é 100 mil vezes mais ácido do que o meu sangue, eu simplesmente eliminei o refrigerante da minha vida, né? Então, aqui o Dr. Alex Carrel, que é biólogo, né? Ele diz: se quisermos que nossas células, que são a unidade da vida, sejam longevas, temos que proporcionar adequada alcalinização aos líquidos corporais e assim aumentar a longevidade celular, e com isso iremos viver muito mais e com saúde. Então nós falamos aí da acidez do sangue, que é a acidose, e falamos da hipóxia, que é a falta de oxigênio, tá certo? E agora nós temos aqui o terceiro vilão, que também é combatido com muita força pelo xilocimol. Então os cientistas descobriram que o envelhecimento precoce e as doenças são causados também pelos radicais livres, ok? Então, o que são os radicais livres? O radical livre é prejudicial, é um átomo isolado de oxigênio. Olha de novo a palavrinha oxigênio. Falta de oxigênio promove o aumento de radical livre. O radical livre ali é representado por aquela letrinha O e aqueles dois negativos. Ele é duplamente negativo. E o que ele faz? Ele é altamente corrosivo e corrói as membranas das células. Traz a doença das células, causa a duplicação, a renovação das células doentes, né? Então isso vai trazendo a degeneração no organismo. Então o radical livre, como diz aí o nosso amigo Alberto Floro, é um bichinho que perdeu uma perninha, que é muito sério o estrago que ele faz no nosso organismo, né? Aqui nós temos uma situação que simula aqui os efeitos positivos do radical livre, que é produzido naturalmente pelo nosso organismo, né? Que ele é responsável pela imunidade, pela coagulação, pela apoptose, pela cicatrização. Agora, os efeitos negativos dos radicais livres são o envelhecimento, a mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas e as patologias. Agora, senhores, as patologias, prestem bem atenção. Eu quero que os senhores olhem um pouquinho para essa foto. As doenças provocadas ou desencadeadas por radicais livres. Você vê muita gente falando de doenças por aí hoje, né, que você nem sabe de onde vem. Arteriosclerose, lesão vascular, envelhecimento, tumores, mal de Alzheimer, diabetes, tireoide. Olha aqui embaixo, doenças degenerativas, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, miastenia, a síndrome de Guillain-Barré, degeneração muscular, mal de Parkinson, perfusão pós-isquêmica, hipertensão arterial, hepatite, reação induzidas por drogas, doenças inflamatórias, que é o que mais você vê as pessoas procurando médicos hoje. Os reumatologistas têm filas para consultas hoje. Por quê? Por consequência da ação dos radicais livres em excesso no organismo das pessoas. Então vamos lá. Como ocorrem os benefícios? Nós falamos aqui de muita coisa ruim para poder orientar os senhores. Os senhores agora estão conscientes, sabendo por que existem tantas doenças e como elas podem ser evitadas, qual é a fonte, né, de propagação dessas doenças. Os senhores já estão informados, né? Então eu creio que já valeu a pena vocês estarem nessa sala hoje, não é verdade? Então, como ocorrem os benefícios? A água magnetizada, ela atua no organismo reduzindo a acidez, a hipóxia e os radicais livres. Eu acho que os senhores já estão até craques no assunto, de tanto que me ouviram falar disso, não é verdade? Então o que acontece aqui? Nós vamos expor a água que nós vamos beber, que ela já chegou na nossa casa de alguma forma, ou através da torneira e foi para o filtro, ou veio através do garrafão e nós filtramos também, que é o que deve ser feito, não é? Não se deve tomar a água direto do garrafão, ela deve sim ser filtrada. E depois nós colocamos essa água exposta ao poder de magnetização do xilocimol, ok? Então o que acontece? A água, H2O, quando você expõe ela à potência do xilocimol, ela vai fazer a dissociação das moléculas da água. Ela vai separar os íons de hidroxila dos íons de hidrogênio, ok? Ela vai desmontar a água. Vai desmontar a água e vai montar de novo.
Então olha ali o que acontece. Quando você expõe a água ao silocimol, ela vai separar as moléculas da água, vai ficar livre ali os íons de hidroxila que são negativos, e aí o que vai acontecer? O cálcio e o magnésio que os senhores estão vendo ali, que é duplamente positivo, são bivalentes, eles vão reagir com os íons de hidroxila, vão se associar. Isso vai fazer a hidrólise da água, isso vai fazer a reorganização molecular da água. E ao ingerir essa água magnetizada, ela vai reduzir a acidez do organismo, ok? Então, os minerais encontrados na água, eles reagem com os íons de hidroxila, tá certo? Eu quero fazer um parêntese aqui, porque eu já falei aqui sobre o silocimol e o TOP-H+. O silocimol, os senhores estão entendendo agora como que ele funciona, como que ele atua. Ele quebra as moléculas da água para fazer a dissociação, para fazer a mineralização dessa água. E agora o que acontece? A água que você está fazendo essa hidrólise, que você está fazendo essa reorganização molecular, quanto é que tem nela de cálcio e magnésio? Como você pode saber a quantidade que tem, se tem suficiente ou não? É claro que nós sabemos que não tem, não é verdade? Se você sabe que a água já passou por tratamento, já ficou parada, já morreu no meio do caminho, como você vai esperar que essa água tenha cálcio e magnésio? E o cálcio e o magnésio são componentes fundamentais para a nossa vida funcionar normalmente, para que nós tenhamos saúde. Só a questão do magnésio são mais de 350 funções enzimáticas. E a forma que o magnésio melhor atua no nosso organismo é através da água, ok? Então o que acontece? Já sei que eu não tenho na água que eu vou beber a quantidade necessária de cálcio, de magnésio e de outros minerais também. Então a Timol desenvolveu o TOP-H+. O TOP-H+ é um aparelho parecido com o silocimol, só que ele é todo furadinho, né? E dentro dele tem uma rocha natural chamada dolomita. A dolomita ela vai liberar na água cálcio e magnésio permanentemente para que o silocimol consiga fazer essa reorganização molecular da água. Mas se você me perguntar, mas Adalberto, como que vai liberar o tempo todo? Não. Você percebe que o cálcio e o magnésio é positivo, duplamente positivo. Então, enquanto você tiver na água íons de hidroxila negativos, eles vão estar reagindo com os minerais. A hora que não tiver mais, não vai reagir. Então, só vai liberar do TOP-H+, a quantidade que a água estiver precisando para ser reorganizada. Ok? Então, feita essa associação, feita essa reorganização molecular da água, você vai ingerir essa água nesse formato aí, com sobra de íons de hidrogênio. A água entrou positiva no seu organismo. Quando a água entrou positiva no seu organismo, né? O que aconteceu? Ela encontrou lá o negativo do radical livre. Lembra do radical livre? Que é um bivalente negativo, não é verdade? É duplamente negativo, né? Então o que acontece? Os íons de hidrogênio, que são positivos, vão reagir com o radical livre e vai neutralizar, transformando ele em água, em H2O. Então, ao beber a água, os íons de hidrogênio reagem com excesso de radicais livres dentro do seu organismo, formando água. Ok? Então, sempre a ação do silocimol e a ação do TOP-H+, vai ser para trazer equilíbrio, vai ser para trazer equalização, nunca vai sobrar nem faltar nada. Ok? Tem gente que fala, mas será que vai alcalinizar muito? Não, nunca vai ter nada sobrando. Sempre vai ser no equilíbrio porque é um procedimento natural. É uma reação natural da química, né? Então aqui nós temos a conclusão dos estudos científicos. O uso preventivo da água supermagnetizada pelo silocimol é imprescindível para a redução do envelhecimento precoce, porque ele neutraliza o excesso de radicais livres. A prevenção do câncer, que é a redução da hipóxia e da acidez, porque o câncer não sobrevive em ambiente alcalino. Ok? O câncer só sobrevive em ambiente ácido. Então, se a pessoa cuidar de ter sempre um ambiente alcalino no seu organismo, ela nunca vai ter câncer. Então, é a prevenção contra o câncer, tá certo? Então, ela aumenta o teor de oxigênio no sangue, deixa o sangue mais alcalino, sempre lembrando que é um equilíbrio, ela vai trazer equilíbrio para o sangue, no pH do sangue. Prevenção de doenças cardíacas, porque ela reduz o triglicérides, reduz o colesterol, reduz a glicose, reduz a gordura subcutânea e também faz a prevenção da osteoporose, porque ela aumenta a densidade mineral óssea. Isso foi reconhecido, inclusive, agora, no ano passado, na 17ª conferência, nos Estados Unidos, e foi publicado. É mais uma comprovação que nós temos, e hoje nós vamos falar um pouco dessa comprovação aqui já já.
Aqui nós temos um exemplo daquilo que eu falei para os senhores, da água maltratada, da água morta, água sem oxigênio. Nós temos duas fotos aqui. A foto da esquerda é uma água tratada magneticamente. Então é uma água que ela promove a hidratação total das células. Ou seja, as membranas das células, elas têm os porozinhos muito pequenininhos que as moléculas da água passam naturalmente. Mas quando forma clusters, cachos, como você vê na foto da direita, porque falta oxigênio e essa água está morta, então ela não consegue hidratar. Ainda porque ela também não tem minerais, ela está completamente sem ação, ela não vai ajudar em nada. Agora, a água tratada magneticamente, ela vai estar tanto hidratando 100% as suas células, como vai estar trazendo nutrientes e vai estar permitindo também, proporcionando às células do seu organismo a estarem aptas a receber e assimilar, ela vai estar apta a receber os nutrientes que você manda para o seu organismo na alimentação, nas vitaminas, não é verdade? Então eu creio que os senhores conseguiram entender aí. Então isso que os senhores estão vendo do lado direito são os clusters, os cachos que eu venho falando desde o início. Quando você expõe a água ao silosimol, esses cachos são quebrados. Essas estruturas são destruídas e a água fica toda uniforme, permitindo a hidratação total da célula. Então aqui nós temos aqui um termo de reconhecimento de idoneidade da empresa, que eu disse que eu nunca vi em empresa nenhuma, né? É algo fantástico, oferecido pelo governo federal, né? A Frente Parlamentar em Defesa das Práticas Integrativas de Saúde do Congresso Nacional, em suas atribuições de reconhecer sistemas terapêuticos e diagnósticos idôneos, atuando no escopo da legislação e difusão dos mesmos, em favor daqueles que possuem embasamento científico, adotados pela Comunidade Internacional de Saúde, principalmente pela Organização Mundial de Saúde, declara oficialmente o reconhecimento da idoneidade da empresa brasileira Timol Limitada como única cumpridora das normas e exigências desta instituição, por adotar um sistema ou método de tratamento ou correção magnética da água como sistema ou método de proteção e recuperação da saúde com eficiência cientificamente comprovada, como recurso incluído no quadro das práticas integrativas de saúde que compõem o acervo dos métodos e sistemas registrados nessa instituição parlamentar. Assinado aí pelo presidente da Frente Parlamentar, mais 334 deputados e 3 senadores, e pelo Dr. Márcio Bontempo, médico, coordenador nacional dessa Frente Parlamentar, né, e nutrólogo. Então nós estamos aí bem calçados para não acontecer de ninguém falar, será que isso funciona? Sim, funciona porque temos comprovações. Eu tenho aqui uma situação que eu quero apresentar para os senhores também, porque eu creio que hoje não vai sair ninguém dessa sala sem comprar essa ideia, tá certo? O que é uma comprovação científica? Há pouco tempo eu tive uma conversa com um médico e ele, muito descrente, disse para mim, não, isso não funciona. E aí eu disse para ele assim, escuta doutor, o senhor sabe o que é uma comprovação científica? E ele me disse, sim, claro que eu sei, eu sou médico. Eu falei, ótimo, eu tenho uma comprovação científica publicada que esse produto funciona. O senhor tem uma comprovação científica que ele não funciona? E ele riu e disse não. Eu falei, então quem está certo? Ele disse você. Ok? Então não é porque a gente queira afrontar ninguém, mas tratamos de legalidade, de comprovações, trabalhamos com algo que é embasado em verdades. Não é a pessoa, eu não acredito nisso. Ok, parabéns, continue ácido, continue doente, continue pobre, porque eu encontrei um caminho que já mudou a minha vida e já mudou a vida de muita gente. Então, aqui tem a explicação, a comprovação científica é o conjunto de processos e métodos teóricos e práticos, conhecidos como método científico, que são realizados para averiguar sistematicamente a verdade e formar a certeza de que um determinado fato ou fenômeno de qualquer natureza é real, mensurável e passível de averiguação a qualquer momento pelos processos e instrumentos de controle teóricos e práticos, através de provas científicas. Em sentido amplo, as provas científicas são todos os meios legítimos capazes de demonstrar a veracidade de um fato, fenômeno ou alegação, com o objetivo de convencer a comunidade científica da verdade dos fatos apresentados. Para se ter o resultado pretendido, toda prova científica deve ser suficientemente clara, concludente e baseada em teoremas irrefutáveis,
Senhores e senhoras, o que nós temos aqui é a informação de que, uma vez que nós temos a comprovação científica, ela é irrefutável, porque só o que pode derrubar uma comprovação científica é uma nova comprovação científica, e isso não existe, ok? Então nós estamos trabalhando com algo completamente seguros. Os senhores podem trabalhar de cabeça erguida, porque estamos trabalhando com algo muito sério. A publicação científica que nós temos, feita pela APTA, é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios de São Paulo, encabeçada pelo Dr. Geraldo Balheiro Neto e mais uma equipe grande de médicos e pesquisadores da USP, de Ribeirão Preto de São Paulo, e da Unesp de Jabuticabal. Também temos uma pesquisa realizada pela ACA, Associação dos Cafeicultores, no campus Isidoro Bronze de Araguari, onde foi comprovada agora a eficácia do tratamento da água magnetizada para a cultura do café, que deu um resultado simplesmente fantástico, comprovado, um resultado simplesmente fantástico. Temos também laudos do laboratório Falcão Bauer e do laboratório Bioagri, que saibam os senhores, esses laboratórios têm palavra de fé pública, o que eles dizem é lei. Ok? Tem que ser muita autoridade, com muita competência e reconhecimento no país para poder afrontar uma comprovação, um laudo desse laboratório, porque eles têm muita credibilidade, tá certo? Os senhores já entenderam como é que o silocimol funciona. Agora aqui temos como é simples usar o silocimol. Você pode colocar ele na parte de baixo do garrafão, pode colocar ele na parte de baixo de um filtro, dentro de uma garrafa térmica, né? Essa garrafinha de 5 litros, eu tenho uma que aonde eu vou eu levo ela junto comigo, em qualquer situação. Colocou o silocimol e o Top H+ dentro d'água, 20 minutos você tem a água completamente reorganizada. Vocês lembram daquela foto que eu mostrei no começo da cachoeira? Você não vê, mas o que o silocimol faz na água é exatamente aquele trabalho da cachoeira. Ele bate nessa água que você não tem ideia. Ele quebra todas as partículas, todas as moléculas que estão ali sem oxigênio e conserta a água todinha de novo. É algo simplesmente fantástico. Ok? Então nós temos aqui uma informação que não podemos passar em branco, muito importante. Silocimol não tem o objetivo de curar doenças, e sim de magnetizar a água. Olha só, a gente continua recebendo todos os dias perguntas desse tipo. É bom para isso, é bom para aquilo? Olha, o que o silocimol faz é consertar a água praticamente do jeito que Deus criou. Então mal ele não vai fazer nunca, ele só pode fazer bem. Porque ele vai fazer o que a água que Deus inventou, que Deus produziu para a gente usar, você vai estar colocando no seu organismo, vai se reorganizar o teu organismo de novo. Ela não é para consertar doença nenhuma. Ela vai fazer o quê? Trazer de volta o funcionamento do seu organismo, vai aumentar a imunidade do seu corpo, vai desintoxicar. O trabalho que a água magnetizada faz no organismo, no sangue, eu tenho estudado um pouco sobre isso, é simplesmente fantástico. Eu posso sentar com alguma pessoa hoje, das 8 da manhã às 8 da noite, eu posso falar sozinho sobre isso, porque eu estou simplesmente apaixonado por esse negócio. Eu descobri há poucos dias como essa água trabalha nos capilares, nas veias pequenas, sabe, esses vasinhos minúsculos que a gente tem na ponta dos dedos, na cabeça, no cérebro, naquelas regiões interessantes, na ponta do pé, coisa e tal. Tudo volta a funcionar porque as toxinas se acumulam na ponta desses vasos capilares. E essa água ela é capaz de limpar esses capilares, tirar essas toxinas para fora e fazer a circulação voltar ao normal. Então você vai ser rejuvenescido pela água que você vai estar bebendo, porque o seu sangue vai fazer um trabalho maravilhoso no seu corpo. Então a água será um coadjuvante no tratamento da sua saúde e irá melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, ao reduzir a acidez e os radicais livres do organismo. Então nós temos aqui uma simples explanação dos produtos silocimol, Top H+, que os senhores já conhecem muito bem, o Max EPR e o Max Lean. O silocimol e o Top H+, eu tenho certeza que eu acabei de vender para os senhores que estão na sala pela primeira vez, que são convidados. Eu tenho certeza que os senhores já compraram esses dois equipamentos. Mas os senhores vão conversar com seus patrocinadores e vão ver que é mais fácil você adquirir uma franquia, que você já vai receber o aparelho silocimol, né?
e simplesmente antecipar aquilo que você vai fazer depois, que é o que tem acontecido com as pessoas que eu citei no início. Pessoas compram um aparelho, no caso da Luciana, aí eu acho que eu tenho liberdade para falar. A Luciana adquiriu o aparelho, começou a ver resultado, já comprou outro kit, deu para o pai e para a mãe dela. Daqui uma semana ela falou, não, não adianta, eu vou trabalhar com esse negócio. Então isso é o que tem acontecido com todo mundo. Então você já pode analisar, ver a garantia toda que você viu aí, né, nesses produtos. Nós temos aí o Max CPR, que é um produto que ele é para o automóvel. O Max CPR, ele promove a queima perfeita do combustível, queima 100% do combustível, e isso aumenta a potência do veículo, diminui a emissão de gases poluentes e, consequentemente, traz economias. Por exemplo, a economia de combustível, a economia no catalisador, a economia na manutenção do motor, porque evita a carbonização e também limpa o motor, né? E temos depois aí também o MaxLean. O MaxLean é um produto que eu estou usando aqui em casa, é fantástico. O MaxLean você coloca ele na máquina de lavar, tira o sabão em pó completamente e usa só o MaxLean. E limpa a roupa, que é uma maravilha. Eu achei simplesmente fantástico. Para usar principalmente na roupa do dia a dia, a roupa que está só no suor, não tem o que questionar, fica melhor do que com sabão em pó, porque não deixa resíduos na roupa, ok? Agora nós vamos passar aqui para a parte de negócio, são exatamente 22 horas, eu gastei 1 hora hoje falando só dos produtos, porque é o que importa nessa empresa. Se você não se apaixonar pelos produtos, hoje eu tenho a audácia, a ousadia de dizer que se uma pessoa sentar comigo para me ouvir, não tem como ela não comprar o produto. Hoje o Rodrigo acabou de digitar aí, verdade. O Rodrigo foi comigo hoje visitar uma senhora que eu nunca vi na minha vida, e eu sentei com ela começou a falar de fibromialgia, de dores, disso, daquilo, e eu perguntei para ela falou que ia em muitos médicos, eu falei, me diga uma coisa, quando foi a última vez que a senhora foi no médico e ele tratou com a senhora a respeito de água? Ela disse, nunca. Nunca, foi a resposta dela. Então, nós gastamos ali 45 minutos e eu saí dali com R$ 990 no bolso em dinheiro. Tá aí o Rodrigo, que é minha testemunha, né? E a maioria das vendas que eu tenho feito tem sido assim, e eu não sei onde é que está a crise, ok? A crise, ela é projetada, né? As pessoas inteligentes sabem disso. Então, nós aqui estamos participando da crise, combatendo, trazendo para as pessoas a incredulidade a respeito de crise, porque ela não existe realmente, tá certo? Então vamos lá. A parte de negócios, você já entendeu que você pode fazer um bom negócio levando esse benefício para outras pessoas. Eu pergunto para os senhores aqui que estão nessa sala hoje pela primeira vez como convidados, que foram convidados para uma apresentação de negócio. Os senhores acham que esse produto deve ser colocado no mercado? Os senhores acham que as pessoas que lhe conhecem, as pessoas que estão doentes, que estão sofrendo nas filas de hospitais, elas merecem ter esse conhecimento que os senhores tiveram hoje aqui? Eu gostaria que os senhores respondessem para mim agora, sim ou não. Os senhores que estão como convidados hoje na sala, o Alves, sim. Os convidados, porque os distribuidores eu já sei o que eles pensam, né? Os convidados que acham que esse produto deve ser de conhecimento público, deve ser colocado no mercado para levar esse benefício para outras pessoas, não tem quem não concorde, não é verdade? Olha só, todo C ali tem um sim. Então, ou seja, é muito simples, depois que você tem esse conhecimento, você não vai vender produto. Você está conhecendo hoje uma empresa que você não vai vender produto para ninguém, você não vai entrar aqui para ser vendedor, você não vai fazer parte da empresa para ser um vendedor. Você vai entrar numa empresa para ser um evangelista, levar evangelho. Sabe o que é evangelho? Boas novas, boa notícia. Você vai, como diz o Mauro Bispo, você vai levar para as pessoas, você vai ser um mensageiro da alegria. Porque como eu fiz com como é que chama o rapaz aqui? O Prado, aqui, que mora aqui no condomínio. Eu falei para ele, eu tenho a solução para o seu problema. E ele tem câncer de pele. E eu falei com toda a segurança. Imagina quando você tiver essa segurança chegando para as pessoas e dizer, eu tenho a solução para o seu problema. E você em poucos dias vê aquela pessoa se alegrando com você, porque ela realmente teve a solução. Você não vai vender isso para ninguém. As pessoas vão pedir para comprar de você. Como está acontecendo com esse rapaz aqui agora. Né? Ele está pedindo para comprar, eu disse ainda não. Ok? Então, você pode hoje fazer parte desse projeto maravilhoso que é levar saúde para as pessoas, é levar benefício para as pessoas. Então você precisa, para fazer parte desse processo, ser um franqueado da Timol.
Você sendo um franqueado da Timol, você pode revender os produtos, levando esse benefício para as pessoas, e pode revender também essa possibilidade de vender novas franquias. Então você pode ser aqui o dono do seu próprio negócio. Você mesmo determina o quanto você quer ganhar, de acordo com o empenho que você vai ter nesse trabalho. Ok? Eu decidi trabalhar a tempo integral, eu não trabalho em outra coisa, eu não faço outra empresa, eu não faço outro marketing, eu só trabalho com a Timol, digo isso com muito orgulho, eu recebo dezenas de propostas para trabalhar com várias empresas aqui, porque eu sou muito conhecido aí, eu não sei nem porquê, mas sou, eu recebo convite toda hora, mas eu não quero. Eu não quero porque nenhuma empresa tem a segurança que a Timol me dá. Ok? Eu vejo convites chegando toda hora. Ah, a empresa vai ser lançada amanhã, meu amigo. Vai lançar amanhã, ela não existe. Ela não começou ainda. Eu estou numa empresa que paga toda sexta-feira há 12 anos. Não é uma ilusão. É um fato, é uma história que já vem acontecendo. Ok? E ainda mais que a gente tem acesso direto. Não é eu não tenho privilégio não. Qualquer pessoa que ligar na Timol fala com o seu Carlos, fala com o Amil. Né? Pode ser até que não seja atendido na hora por causa da demanda que é muito grande, que eu não sei como é que eles conseguem participar de tanta coisa como eles participam. Mas a gente tem o respaldo deles. Então vamos falar aqui sobre esse plano de trabalho, né? Que você pode fazer parte na Timol. Você tem 3 formas de fazer parte da Timol: franquia prata, franquia ouro e franquia platina. Então você faz o seu cadastro, escolhe a franquia, faz o seu cadastro, pagou, você já pode no mesmo dia estar duplicando essas informações. Você vai receber treinamentos segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, sábados, fora os outros que tem esporádicos e os presenciais. A empresa que mais dá treinamento no Brasil é essa, não existe outra não, ok? Eu já trabalhei em empresas que têm muito bons treinamentos, mas nenhuma igual a Timol. Então nós temos aqui na Timol 9 formas de ganhos. Primeiro, venda direta. Segundo, indicação direta. Terceiro, início rápido. O quarto, equipe binária, rede codificada mais os bônus Onix, residual de consumo e a matriz forçada de 4, bônus master e rede mundial. Esses últimos 3 é um segundo projeto da Timol que não dá para a gente falar hoje porque ele é muito extenso. O seu patrocinador pode providenciar para você a apresentação desse projeto, que é maravilhoso, ok? Ele está apenas no começo, mas vai também mudar a vida de muita gente, ok? Então vamos aqui, franquia prata. O investimento da franquia prata é R$900. Você participa das seguintes áreas de ganho: vendas diretas, indicação direta e equipe binária. O valor do ponto no bônus de equipe binária na franquia prata é 80 centavos. Todas as franquias, elas têm um valor de pontuação. E você vai entender já já como que funciona isso, tá bom? Aqui na franquia ouro, o investimento é R$1.800 e você participa das seguintes áreas de ganho: vendas diretas, indicação direta, início rápido, equipe binária e rede codificada mais bônus únicos. E também o residual de consumo. E o valor da pontuação que eu citei agora há pouco aumenta 50%. Vai vendo aqui o diferencial de uma franquia para outra. E vai para R$1,20. Depois você tem aqui a franquia platina, onde o investimento é de R$3.600. Você participa das seguintes áreas de ganho: vendas diretas, indicação direta, início rápido, equipe binária, rede codificada mais bônus Onix, residual de consumo, que é igual ao da franquia ouro, né? Só que o valor do ponto na bonificação aqui da equipe binária aumenta para R$1,60, que é o dobro da franquia prata, tá certo? Então isso você vai entender que vai fazer toda a diferença para quem quer trabalhar e fazer rede. O que seria fazer rede? Você trabalhar vendendo os produtos, tendo lucro direto e também ganhando na formação de rede, que é vender franquias para outras pessoas, tá? Outras pessoas que, como você, vão levar esse benefício para outras pessoas. Então vamos tratar aqui primeiramente das vendas diretas. O preço do Silocimol no mercado é R$660. O custo dele para você inicialmente é R$360 e o lucro R$300, tá? Na franquia prata, esse valor vai ser sempre o mesmo, ok? Ele nunca vai mudar. Você vai sempre pagar 360. Na franquia ouro, você vai vender por 660, mas depois do quinto produto vendido, ou seja, a partir da sexta compra ou venda pelo seu back-office, você vai
pagar R$ 276 e vai ter um lucro de R$ 384, que foi o lucro que eu tive hoje. Vendi um Silocimol, ganhei R$ 384, vendi um Top H+, ganhei R$ 165, R$ 549 de lucro numa venda que eu saí da minha casa às 2 horas e às 4 horas eu estava de volta. Será que vale a pena? Quase um salário mínimo em uma venda num dia e a pessoa comprou sozinha. Eu não tive que fazer uma venda para ela, vamos dizer assim, né? É simplesmente fantástico esse negócio. Aqui está o Top H+, ele é vendido por R$ 330, o custo é R$ 165 e você tem um lucro de R$ 165, ou seja, o lucro é 100%, né? Você paga 165 e tem 100% de lucro, ok? Então, pessoal, vocês não reparem de eu não responder algumas coisas, porque eu não olho no chat, tá certo? Eu considero que durante a palestra, se eu for olhar para o chat, eu vou me perder e eu prefiro me achar. Ok? Depois eu respondo as perguntas. Max CPR. O Max CPR é aquele produto fantástico que eu falei. E agora com o negócio de gasolina, R$ 4,20 em alguns lugares aí, né? Eu estou começando a receber muita ligação aqui. Os meus vídeos de Max CPR já passaram de 3.500 visualizações. Todo dia estão me ligando aqui atrás do Max CPR. O Max CPR, ele é vendido a R$ 780. O custo do Max CPR, 780. Mas, Adalberto, o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar uma posição fantástica na rede mundial, porque esse é o projeto que você precisa conhecer, que é paralelo, que não dá tempo de apresentar hoje, onde você vai ter posições, 2 posições você vai adquirir, você vai ganhar da Timol, para receber comissão de todas as vendas que a empresa fizer desse produto. É um projeto simplesmente fantástico. Vamos em frente aqui para o MaxLean. O MaxLean é vendido a 120 e o custo dele é R$80, você lucra R$40. Aqui tem uma simulação de ganhos mensais. Eu não sei, você que é convidado, está aqui na sala, quanto você ganha hoje, quanto seria bom você acrescentar na sua renda, porque você não precisa deixar de fazer o que você faz para trabalhar com a Timol. Você percebeu que eu hoje em 2 horas ganhei R$549? Então se você tiver 4 situações dessa no mês, que você faça no sábado, no domingo, já ajuda o teu orçamento? Agora imagina aqui comigo, olha essa coluna da esquerda. Primeiramente, se você vender um Silocimol por semana, você ganha R$ 1.536. Se você vender um Top H+, por semana, você ganhou R$ 660 no mês. Se você vender um MaxLean por semana, você ganha 120 por mês. E se você vender um de cada por semana, olha que fantástico, 2.316 por mês. Você vendeu 4 produtos de cada por mês, ok? Uma vez por semana e você ganhou 2.316. Você atendeu 4 pessoas. Você fez 4 vendas e ganhou 2.316. Eu acho que só aqui já é o suficiente para você já ter fechado o seu cadastro aí. Não tem nem por onde. Olha, se você vender 3 Silocimol por semana, 4.608. E se você vender igual na primeira situação ali na primeira coluna, 3 por semana de cada produto, 7.068. E se você vender um por dia, R$17.670. O que você acha disso? Ah, mas é difícil a pessoa ganhar isso. Meu amigo, não é não. Nós temos várias pessoas aqui na sala que estão ganhando isso e eu já estou partindo para isso. Ok? Eu estou muito feliz porque eu estou fazendo vendas fantásticas aqui, as pessoas estão me ligando, cada hora é um que viu que o outro comprou e quer também, e isso começa a crescer e virar uma bola de neve, e isso muda a vida da gente. E aí eu pergunto, onde é que está mesmo aquela, como é que chama? Eu escrevi aqui no papel para não esquecer, crise, ok? Nós temos aqui ainda, olha, os produtos da linha ortopédica da Timol. Esses produtos não são simplesmente essas faixas que vocês estão vendo aí. Eles são a linha IMAG, confeccionada em neoprene, com exclusivo sistema infravermelho, associado com os ímãs de alto poder magnético, que ajuda a diminuir inflamações, eliminação de ácido lático, né? Funciona como um analgésico, aliviando dores. E o infravermelho longo auxilia na fixação da vitamina D. É algo simplesmente fantástico. E você tem aqui 40% de lucro nesses produtos, tá? São produtos que se vendem sozinhos. Aqui nós estamos chegando agora, está aí no forno já a linha de nutracêuticos, fantástica. Eu não vou nem falar muito disso, também vai promover para você lucros de 40%. Eu estou estudando sobre essa linha.
É muita coisa, gente, é muita informação positiva que nos anima. Nós sabemos que vamos estar completamente nutridos. Eu fiquei imaginando, imagina eu botando esses negócios para dentro com água magnetizada. Como é que vai ficar a minha saúde? Vai ficar zero bala de verdade, ok? Eu vou fazer exames antes de começar a usar isso daí, porque eu tenho certeza que eu vou ver muita diferença na minha saúde, ok? E você vai poder levar isso para todas as pessoas que você conhece e elas vão indicar você para as pessoas que elas conhecem. Então vamos aqui, passamos aí para a parte de vendas diretas, né? Agora temos o plano de compensação progressivo da Timol. Então, bônus de indicação. Como funciona o bônus de indicação? Se você, todos os franqueados ganham, ok? Franquia prata, franquia ouro, franquia platina, né? Um cadastro prata, cadastro novo. Você indicou a pessoa, só porque você indicou a pessoa, na primeira e na segunda pessoas que você indicar, você vai receber R$80 de cada uma, ok? Se você for prata, né? A partir da terceira indicação, está escrito ali, se você for prata, você continua recebendo 80 mesmo. Se você cadastrar uma franquia ouro, primeira e segunda indicação, você vai ganhar R$120. A partir da terceira, você vai ganhar R$300. Ok? Se você cadastrar uma franquia platina, primeira e segunda indicação, R$200. E a partir da terceira indicação, R$380. Então, olha só. A indicação direta gera bônus diferenciados sobre a primeira e segunda indicação, independente de quais franquias tenham sido vendidas. Ok? Bônus 2. Início rápido. Quando o indicado direto seu cadastrar duas novas franquias, sendo elas ouro ou platina, com um intervalo máximo entre elas de 30 dias, você receberá o bônus de início rápido. Quanto é o bônus de início rápido, Alberto? Está ali embaixo, né? R$500. O que você acha ganhar R$500 por ajudar uma pessoa que você trouxe para a Timol a cadastrar duas novas pessoas? Então você cadastra ali a Maria, e a Maria cadastra a Joana e o José dentro de um período de 30 dias, a partir do cadastro da Maria, da Joana, então você vai ganhar R$500. Você ganha R$500. É fantástico isso. Agora, se você tiver 2, 3 diretos, 4 diretos, 10 diretos que façam isso, a cada direto seu que fizer 2 novos cadastros dentro de 30 dias, você vai ganhar R$500. Ok? Isso se repete infinitamente. É um bônus simplesmente fantástico que você não vê no mercado do marketing multinível. Tá? Bônus 3, o grupo binário. A partir de você são formadas duas equipes, uma à esquerda e outra à direita. O novo associado, a franquia prata vale 50 pontos, a franquia ouro vale 100 pontos e a franquia platina vale 200 pontos. Tá? Então, a cada associado cadastrado é gerado um volume de pontos e esses serão convertidos em bônus. Ou seja, o valor do bônus é igual ao número de pontos da perna menor vezes o valor do ponto. Tá certo? Se você não entendeu ainda, você vai entender. Olha só, lembra que nós falamos no começo? Franquia prata, a pontuação vale 80 centavos, a franquia ouro vale 1,20 e a franquia platina vale 1,60. Então aqui você vai perceber o seguinte, as suas equipes serão construídas com o trabalho dos seus indicados diretos, indicados indiretos e ainda através do derramamento de novos associados, vindos do trabalho do seu patrocinador ou de pessoas acima dele. A franquia prata tem a pontuação valendo 80 centavos para o cálculo da bonificação. Então, se você cadastra uma franquia prata que vale 50 pontos, você vai receber R$40, que para você entender o cálculo como é feito, ok? Então, 50 pontos vezes 80 centavos é igual a R$40. Ah, mas eu cadastrei uma franquia ouro. Então, é 80 centavos vezes 100 pontos é igual a R$80. Ok? Cadastrei uma franquia platina, 80 centavos vezes 200 pontos, que vai dar R$160. Depois você vai duplicando isso, né? A informação aí na conta ouro, ela vale 1,20. Cadastrou uma franquia prata 50 pontos, uma franquia ouro 120, uma franquia platina 240. Depois, se você tem uma franquia platina, né? Pontuação vale 1,60. Cadastrou um prata
recebe R$ 80, cadastrou um ouro, recebe R$ 160, cadastrou uma platina, recebe R$ 320. Depois você tem aqui a situação do plano de carreira da Timol. De acordo com a sua pontuação, você vai passar de platina para platina rubi. Então a sua pontuação vai passar para 1,80. Depois você passa para platina duplo rubi. Pontuação vai para 1,95 e assim sucessivamente até você atingir aí o nível de platina triplo diamante, onde a sua pontuação vai para R$ 3. Você cadastrando uma outra franquia platina, você ganha R$ 600 só do grupo binário. Ok? Então aqui nós temos o bônus codificado de novas adesões. Você, do terceiro em diante, de 2 em 2, você recebe R$ 80, segundo a sua qualificação de cada adesão até a quinta geração, da sexta geração em diante. A Timol paga R$ 50 a partir do nível de rubi. Olha só, as primeiras e segunda pessoas, a primeira e a segunda pessoa que cadastrar alguém, eles serão codificados para o seu patrocinador. A partir da terceira pessoa que cadastrar alguém, ela vai ser codificada para você, ok? E então aí começa a sua rede codificada. Depois nós temos aqui o residual de consumo, onde você vai receber inicialmente 2%, né, de comissão sobre as vendas mensais dos produtos Timol, né? Você será pago pelo consumo realizado pela sua rede codificada até o infinito ou até o quinto nível da sua rede de indicação direta e indireta, ok? Então, para ter direito a receber esse bônus, você deve ser um franqueado ouro ou platina, além de ser um distribuidor ativo. Para você estar ativo na Timol, você tem que comprar ou vender um silocimol por mês, é uma coisa muito simples, muito fácil, né? Ou cadastrar alguém, vender uma nova franquia, ok? Então aqui nós temos uma simulação dessa situação do residual de consumo. Pessoas da sua rede vão estar consumindo os produtos da Timol em qualquer lugar do mundo aí. Então a pessoa vendeu um silocimol, comprou um silocimol, você vai receber R$ 5,60. Vendeu um Top H+, você vai receber R$ 3,30. Vendeu um Max Lean, você vai receber R$ 1,60. Tá? Parece pouco o valor, mas isso é para a rede, a sua rede, uma rede abaixo de você. Ok? Então olha só, uma rede codificada com 1.000 associados, nós temos um exemplo aí. Vendas e consumo, 5 silocimol, 5 Top H+, 5 Max Lean, né? Portanto, uma rede de 1.000 pessoas consumindo 5 de cada, são 5.000 aparelhos vendidos, tá? Ou seja, não é difícil uma pessoa vender 5 aparelhos no mês, na verdade? Então, 5 silocimol vendidos a R$ 5,52, né? Dentro dessa rede, você vai ter R$ 27.600 de lucro. 5 Top H+, 5.000 Top H+ vendidos a R$ 3,30, 16.500. 5 Max Lean, R$ 1,60, vai dar R$ 8.000. Você tem um residual aí de R$ 52.100. Se você falar assim, isso aí não é ilusório, isso aí não existe. Olha só, aqui ninguém está vendendo ilusão. Porque o que acontece? Nós estamos falando de você trabalhar fazendo a sua rede de negócios. Você vai cadastrar pessoas, vai vender franquias, e essas pessoas vão começar a duplicar essa informação maravilhosa. Isso vai acontecer naturalmente, ninguém tem que se matar para isso acontecer, não. Não vai acontecer de hoje para amanhã? Não, não vai. Mas nós temos aqui pessoas que estão aqui na sala, estou vendo aqui Alberto Floro, por exemplo, né? Que já tem 4 anos e meio de Timol, que ele tem falado aí que ele já tem um residual que já está dando uma tranquilidade para ele. Ou seja, ele nem sabe quem foi que vendeu o silocimol ou o Top H+, ele só sabe que chega e-mail toda hora no e-mail dele, lá no correio dele, dizendo que ele recebeu uma comissão. Eu, Adalberto Cavalcante, já tenho me alegrado porque todo dia eu tenho entrado lá no meu correio e tenho visto que tem um e-mail dizendo: você recebeu um novo bônus, você recebeu um novo bônus, parabéns, a sua rede está produzindo bônus. E eu estou ficando apaixonado por isso. Então esses valorizinhos pequenininhos, isso nos deixa muito motivados. Então depois nós temos aqui o bônus Onix. O bônus Onix, você ganhará bônus, inclusive sobre aqueles 2 primeiros indicados que eu falei, que codificam para a sua linha ascendente, para o seu patrocinador. Você vai chegar numa situação, que você vai entender depois, você vai também receber sobre esses 2.
Ou seja, se você teve aquela sensação, eu perdi aqueles dois porque eles não vão codificar para mim, não, aqui você vai resolver esse problema. Você vai também receber sobre aqueles dois, porque a Timol quer que você esteja trabalhando aqui com um sorriso nos lábios, ok? Então você mantém o povo motivado, trabalhando ativamente e sendo recompensado por isso, ok? Todo mundo que trabalha, que faz um benefício, que tem um esforço, eles gostam, nós gostamos, né, de ser bem remunerados e recompensados. Então o plano de carreira da Timol, eu já falei agora há pouco ali, Rubi, duplo Rubi, Esmeralda, Diamante, duplo Diamante, triplo Diamante. Para você que está cansado, eu já estou terminando, ok? Segura a peteca só mais um pouquinho, presta atenção, porque essa palestra de hoje pode mudar a sua vida. Então, nós temos aqui o plano de carreira que você está vendo ali na coluna da esquerda, Rubi, duplo Rubi, Esmeralda, Diamante, duplo Diamante, triplo Diamante. As condições para que você atinja esses níveis. Rubi, você precisa ter 4 diretos ativos, que isso é moleza, 3.000 pontos no último mês, 6.000 pontos nos últimos 6 meses, ou 9.000 pontos na perna menor, e assim sucessivamente você vai alcançando a sua graduação dentro da empresa e vai alcançando mais benefícios, vai alcançando valores maiores nas bonificações, conforme você viu naquela tabela que eu mostrei agora há pouco, né? E depois também a Timol não para por aí, ela tem as premiações, os reconhecimentos. Cada vez que você atinge um novo patamar na empresa, você é recompensado por isso, é presenteado por isso. Quando você chega a Rubi, você ganha um notebook. O aumento dos pontos, como eu falei agora, vai para 1,80, de 1,60 vai para 1,80, né? O bônus de liderança, você recebe 5% de distribuição de lucro nas vendas. Rede codificada, o aumento de 80 para R$100 até o 5º nível. E o ganho de R$50 até infinito a partir do 6º nível, né? Então aí, porque você atingiu o Rubi. Quando você atinge duplo Rubi, os pontos da sua rede binária vão de 1,80 para 1,95. Aí você tem os mesmos bônus de liderança, rede codificada, aumento de 80 para R$100 até o 5º nível e sucessivamente, ganho de R$50 até o infinito a partir do 6º nível. E você ganha ali o projetor, né? Esqueci de falar do projetor, tá? Aqui, muito bom. Já daqui a pouco eu estou chegando aqui, ok? Esmeralda, você ganha um Hyundai HB20, não é como algumas empresinhas meia boca estão oferecendo por aí falando que vai dar carro. Eles dão um carnê, um leasing para você pagar, só que eles fazem o financiamento no seu nome. Se você não tiver com o nome limpo, você nem pega o carro, tá? Não dão nada para ninguém. Eles financiam no seu nome e dão o dinheiro para você pagar a prestação. Se você não mantiver a sua pontuação, eles param de pagar e você acaba perdendo o carro, se prejudicando, sujando o nome, né? É algo muito esquisito. Na Timol é diferente. A Timol eles te dão o carro no seu nome, quitado e pago com uma CPR instalada e tanque cheio. Depois você tem aí o nível de diamante, onde você ganha um Toyota Corolla, mais uma viagem internacional, pontos na rede binária, aumento do valor dos pontos para 2,40, mais os bônus anteriores, ok? Depois você tem aqui o duplo diamante ainda, né? Mercedes C180 Turbo, pontos na rede binária, o aumento dos pontos vai para R$ 2,70, mais os bônus anteriores. E aqui, chegou aqui, parabéns para você, triplo diamante, BMW, ganhou um X6 3.0, os pontos da sua rede binária também são 3.0, vai para R$ 3 por ponto, né? E mais os bônus anteriores e 3% no residual de consumo, tá certo? Então é uma empresa para você trabalhar pelo resto da vida. Eu agradeço a sua atenção, eu tenho certeza absoluta que os senhores estão plenamente convictos de que este é o melhor negócio do momento. Eu agradeço pela atenção, pela paciência e mais uma vez agradecendo a paciência dos senhores. Muito obrigado e até a próxima.